A Hora da Mudança, de Marcelo Dário. Ao ser atingidos pela mudança, o que iremos fazer? A vida é um fluxo, semelhante a um rio. Ela precisa de espaço, precisa de investimento e tempo. Muitas vezes nos acomodamos a determinadas situações, como nosso trabalho, nosso círculo social e tudo o que construímos. Toda acomodação tem a tendência de nos aprisionar, se tornando um impeditivo de viver o nosso próprio destino. Se tudo ficar igual, nada poderá ser melhorado ou ampliado. Não gera abertura para o novo. Sobre o autor, sou Marcelo Dário e durante toda a minha vida passei por inúmeros processos de mudança e alteração, tanto geográficas quanto emocionais e espirituais, de forma profunda. E quero compartilhar nesse livro pontos de aprendizado que construí nos últimos anos. Meu desejo é que através dessa leitura você possa ser despertado e entrar num tempo de transição na sua vida. E se já está, que possa passar por ela e chegar a um novo estágio na sua jornada. Escreva este livro para ser uma reflexão sobre os momentos das nossas vidas em que somos alcançados por uma nova realidade. Que esse momento se torne um fator motivador na busca pelo seu propósito de vida. Capítulo 1. O que é a hora da mudança? Pensar a hora da mudança é pensar um momento de progresso, a hora de crescer. Tudo que é orgânico precisa evoluir, tudo que é vivo cresce, se expande, amadurece, gerando frutos e sementes. O ciclo da mudança é contínuo, sempre em transição e desenvolvimento. Mudar nos desafia, nos traz a ideia de novidade e a necessidade de adaptação. O novo nos impulsiona a conhecer. Deus preparou obras de antemão para que andássemos nelas, caminhos de vida que Ele mesmo planejou para nós. Nossas vidas muitas vezes ficam estagnadas em processos de amargura e dores da nossa história. A maior parte das coisas que nos prendem são reflexos do passado. Crenças que criamos para nos proteger estão, na verdade, nos aprisionando. A hora da mudança é quando você entende que precisa viver uma nova história. Ao aceitar o desafio, entra num processo de transição. A transição fala de entrar em um momento de avanço, o início de um movimento em direção a um novo lugar. Ela é uma proposta de transformação, para que você deixe de ser quem você é e se torne aquilo que precisa ser. Capítulo 2. Dê o primeiro passo. Enquanto não há movimento, nada é alterado. Nenhum processo se inicia na inação. O primeiro passo de uma jornada é primordial para desencadear os desdobramentos necessários que o levarão ao seu destino. Tudo está bem até que começa a ter um sentimento de inconformidade, um desejo de viver algo novo. A própria vida que há em você clama por novidade, busca por espaço para se desenvolver. Deus colocou dentro de você uma semente e ela precisa crescer. Lançada na terra, ela germina, seguindo o fluxo natural da vida. O destino final dessa semente é frutificar. Esse é o seu propósito. Todas as vezes que ficamos estagnados em uma fase da nossa vida, coisas inesperadas acontecem para gerar movimento e nos fazer crescer. Quando menos esperamos, a mudança bate à nossa porta e, de repente, tudo aquilo que antes era seguro se torna instável. O que era bom se torna desconfortável. Quando o conforto da nossa naturalidade se perde e passa a nos incomodar, chegou a hora da mudança. Capítulo 3. A mudança é uma proposta de transição. A hora da mudança é uma proposta para transicionar, deixar um lugar de conforto para acessar um lugar de transformação. Uma proposta para viver um novo entendimento, uma nova história, a fim de desfrutar o melhor que possamos ser nesta vida. Diante de um novo caminho, precisamos andar com confiança rumo ao futuro, não se tratando apenas de viver uma novidade, mas alcançar uma vida abundante. Neste momento, preciso desapegar de coisas que foram boas por um tempo, mas que não podem ser levadas para uma próxima etapa. Para que possa viver o extraordinário, terei de abrir mão daquilo que é bom. Num momento de transição, é preciso levar apenas o necessário. Pesos e cargas nos tornam lentos e imprecisos na jornada. Hoje é o dia de construir um novo futuro. O momento certo para deixar uma mentalidade fixa, para adotar uma
em formação, assumindo um novo posicionamento, trocando uma condição de impotência por uma posição de fluência. Dentro de nós existe um rio que jorra. Ele precisa encontrar o seu próprio fluxo, ser lançado na terra e achar seu próprio caminho. Permita que de você fluam águas que te conduzam. Não bloqueie o fluxo da vida. O movimento não precisa ser agressivo, mas sempre é construtivo, a partir de uma dinâmica de crescimento e desenvolvimento. Capítulo 4. Não resista à mudança. Podemos viver um avanço extraordinário nas nossas vidas apenas permitindo que o processo contínuo da transformação passe por nós. Tudo no universo muda, tudo se transforma, a energia assume novas formas, a própria luz solar é absorvida pelas plantas, depois ingerida pelos animais, que se tornam alimento humano. O ciclo da transformação é constante, tudo está em movimento. Se queremos viver num mundo em movimento, permanecendo inalterados, estaremos no sentido contrário aos princípios da vida. Precisamos amar a ideia do movimento. A vida é como um rio. Tentar impedir seu fluxo é loucura, mas é preciso permitir que ela encontre seu próprio caminho de plenitude. É natural mudar, aderir novas ideias, se tornar pessoas melhores. O que não é normal é ficar estagnado e sem ação após as mudanças. A mudança não pede licença, ela simplesmente vem. Sempre há indicações de que as coisas estão indo para outra direção. A verdade é que insistimos em segurar algo que deveríamos soltar, manter algo que deveríamos deixar. Motivados pela preservação, trazemos atraso às nossas vidas. A mudança não deve ser resistida, mas favorecida. Nossa essência é eterna, mas vive numa estrutura transitória. Somos moldados por cada fase que carece de adaptação e ajustes. Ser flexível ao invés de rígidos, moldáveis ao invés de firmes, assumindo uma forma em construção, seremos capazes de viver o melhor de cada etapa. Capítulo 5. A mudança não é para te destruir, mas te transformar. Encarar a mudança como algo destrutivo, que tira nosso conforto, não é bom. Aquilo que precisamos perder é essencial para que haja espaço nas nossas vidas para o novo nascer. Não dá para ter tudo ao mesmo tempo. O sim para algo é o não para outra coisa. Até os desafios que enfrentamos servem para despertar aquilo que está adormecido dentro de nós. Se não houvesse os grandes problemas, não nasceriam as grandes soluções. Cada batalha que vencemos nos modifica e abre espaço para algo novo nascer. Apenas grandes desafios nos fazem descobrir a real força que existe dentro de nós. Essas são capazes de nos despertar para viver coisas extraordinárias. A mudança tem a ver com o progresso, com o crescimento, traz uma proposta de transformação, de ampliação de mentalidade para construir em nós uma nova realidade. Quando adotamos um novo padrão de comportamento, temos um novo padrão de vida, e isso confronta as ideias que já estão estabelecidas em nós. Há muitas coisas em nós que julgamos ser permanentes, que na verdade são transitórias. Momentos difíceis passam, mas nossa identidade fica muito mais afiada após passar por eles. A dificuldade nos ensina coisas difíceis num período curto. A dor nos faz amadurecer anos em dias, nos fazendo identificar aquilo que realmente tem valor. Muitas mudanças são internas, outras geográficas e estruturais. Todas elas têm a sua importância. Todas apontam para o nosso propósito nessa terra. Mudanças estruturais são intensas, mexem na nossa base de crenças, pensamentos e emoções. Quando nos conhecemos melhor, descobrimos a força que existe dentro de nós e nos tornamos capazes de encontrar a nossa real identidade. Capítulo 6. Uma nova ótica sobre as mesmas coisas. Deixar o modo automático para assumir o controle das nossas emoções e passar a fazer escolhas inteligentes é fundamental. Conhecer a si mesmo e então conduzir a vida
para uma direção que seja congruente com seu propósito. Encontrar novas formas de fazer as mesmas coisas, adquirindo um novo olhar sobre tudo, faz com que a realidade seja adaptada a uma nova ótica e se transforme pelo olho de quem vê. As mudanças geográficas são extremamente importantes. Elas alteram nosso campo de visão, ampliam as possibilidades à nossa volta. Mudar geograficamente nos faz desprender de coisas rígidas e firmes e nos força a improvisar, criar e desenvolver novas habilidades. Toda vez que somos levados a novos lugares, ganhamos a percepção de novos ambientes, portanto, novas possibilidades de pensar e acessos para entrar numa nova realidade. Tudo o que ouvimos e vemos alimenta o nosso interior, produzindo novas experiências e aprendizados, nos levando a um novo nível de vida. Tudo o que ouvimos e vemos alimenta o nosso interior, produzindo novas experiências e aprendizados, nos levando a um novo nível de vida. Somos impactados pelo ambiente que vivemos, influenciados pela realidade de vida que sentimos e percebemos. Aquilo que nos rodeia por fora, aos poucos, nos preenche por dentro. Passe muito tempo entre os monges e poderá meditar também como eles. Viva entre homens de negócios e sua mentalidade empresarial sofrerá impactos mediante essa nova realidade que o cerca. Por fim, somos eternos aprendizes, dando e recebendo informações de forma acelerada. Nossa visão capta imagens, possibilidades e frequência. Fomos criados para ser um rio que flui de forma natural, porém muitas vezes estamos funcionando como represas, de alguma forma tendo nosso desenvolvimento e crescimento estagnado pelas condições da vida. O rio flui com águas correntes. A represa apenas recebe água. Tem pouco fluxo de renovação e pouco movimento. Capítulo 7. Como utilizar os ventos de mudança para avançar. Quero deixar 3 passos práticos para que possa aproveitar as inclinações das mudanças a seu favor. Passo 1. Aceite as mudanças e se adapte rapidamente. Uma chave para receber menos impactos nas mudanças que ocorrem nas nossas vidas é não resistir a elas. Mentalmente receba a proposta de alteração como uma bênção, uma condição que irá te favorecer no futuro. Nossa mente cria realidades. O que pensamos gera sentimentos, que se transformam em ações e atitudes. Quando você resiste a algo, aquilo se torna seu inimigo. E toda ação para lidar com seu inimigo será pesada e difícil. Passo 2. Faça um desenho mental da realidade anterior, a realidade transitória e a realidade futura que está se construindo na sua vida. Escreva num caderno as 3 fases da mudança. Fase 1. O tempo velho. Descreva a fase anterior e todos os pontos importantes que estavam presentes nela. Fase 2. O tempo intermediário. Entenda que existe um processo intermediário que chamamos de transição. Coisas mudam nas nossas vidas e nos lançam num tempo de transição. O que você está vivendo não é igual, sempre foi, mas ainda não é uma nova realidade permanente. Essa fase é apenas uma transição. Fase 3. Tempo novo. Essa terceira fase é inaugurada quando você finaliza a transição e respeita todas as suas etapas. Trata-se da abertura de um novo tempo, repleto de novidades e dentro de uma nova realidade. Qual a fase mais perigosa que exige maior cuidado? Com certeza a transição, pois ela pode durar anos e, se não for bem observada, pode virar sua fase permanente ou te fazer morrer nela. Exemplo: uma pessoa congrega em uma igreja por cerca de 10 anos de sua vida e, devido a problemas relacionais, éticos e espirituais, vive um rompimento com aquela instituição. Geralmente perde pessoas do seu círculo social e amigos. Ao ser desligada dessa antiga realidade, ela agora está sem um local para congregar. A fase 1, a igreja local, que ficou por 10 anos. A fase 2, a transição, é o período que está entendendo os motivos que a fizeram deixar aquele local, calculando tudo que perdeu,
buscando entender como será daqui para frente. Neste período, ela busca encontrar outro local para que possa congregar. A fase 3, encontrar um novo local onde possa ser igreja e começa a criar novos vínculos neste novo lugar. Qual o perigo desse processo? A condição emocional gerada na fase 1 pode afetar tanto essa pessoa de uma forma negativa que agora ela encontre dificuldades de encontrar uma nova congregação ou até mesmo se recuse a buscar um novo lugar pelo medo de se machucar novamente. Antes de entrar numa nova fase, é importante liberar as cargas da fase anterior, dando o sentido certo para as dores e retirando o aprendizado de cada momento. Passo 3. Dê um sentido bom às experiências passadas e utilize os recursos que já possui. Desenvolva novos recursos e habilidades e avance em direção ao seu destino. Faça uma lista de todas as experiências marcantes da sua vida e, utilizando inteligência emocional, dê a essas experiências um novo sentido. Exemplo: caso alguém tenha gritado com você na infância e aquilo te gerou vergonha e trauma, revisite a cena, repudie a forma da comunicação com peso emocional de ódio, mas dê outro sentido àquela repreensão e reescreva as palavras com tom positivo, substituindo por palavras edificantes e abençoadoras. Dessa forma, você terá construído uma nova experiência que irá sobrepujar aquela experiência traumática. Repita a memória em voz alta algumas vezes. É importante trazer a emoção da ira ao lembrar de uma injustiça, por exemplo, contra a situação. Se for alguém que te disse algo, direcione a ira às palavras ruins e não à pessoa. Rejeite as palavras e reafirme um novo sentido para aquilo que foi dito. Você pode substituir as palavras ou dar outro sentido para as mesmas palavras. Se tiver tom agressivo e depreciativo, traga um tom de correção e edificação. Capítulo 8. Como me manter num processo de transformação. Ao final de uma mentoria, uma pessoa me perguntou: como que me mantenho num processo de crescimento e transformação constantes, sem me permitir retroceder naquilo que já avancei? Então respondi da seguinte forma: o que te mantém em constante crescimento é o movimento. Mantenha-se em movimento. Não se prenda. Não se restrinja a nada, nem à derrota, nem ao sucesso. Não se permita parar da mesma forma por muito tempo. A mudança é o despertar de um processo que, ao ser atendido, te levará a ser transformado. A vida dentro de você clama pelo novo. O rio do seu interior está fluindo para o seu destino. Apenas o siga. Tudo que está bom ainda pode se tornar excelente e pleno. Existem inúmeras coisas na nossa vida que estão mudando agora, enquanto você lê esse livro. Pessoas que você ama estão fazendo planos agora mesmo e logo irão se mudar para outro país. E logo você será impactado pela notícia. Todo o cenário muda a todo tempo. O local que você lavava seu carro há anos foi vendido e as pessoas que você conhecia já não estão mais ali. O tempo todo, pequenas coisas estão se movendo na sua realidade e você precisa se adaptar, encontrar um novo caminho para fazer as mesmas coisas. De alguma forma, fomos programados para repetir coisas e nos habituamos rapidamente a ter apego às coisas e às pessoas à nossa volta. Tanto coisas quanto pessoas mudam e não nos pedem licença, apenas se movem e exigem que tenhamos uma nova ação. Existem algumas mudanças nas nossas vidas que são maiores. Neste momento, não dá para adaptar ou improvisar. A palavra mais correta é se adequar, tornar-se moldável e se ajustar a esse novo cenário. Capítulo 9. Vivendo mudanças profundas. O que fazer quando nossas estruturas são abaladas e as bases das nossas vidas são tocadas? Como reagir quando tudo que antes era seguro se torna instável? O que fazer quando a sensação que temos é que o carro das nossas vidas está descontrolado e estamos rodando na pista em alta velocidade? O acaso não existe. Tudo acontece por um propósito.
Se algo te afetou e momentaneamente sua vida parece estar desgovernada, talvez haja uma real necessidade em você de perder o controle por um momento e seja necessária uma reflexão mais profunda sobre muitas coisas. Um grande propósito pressupõe uma grande vitória na vida. Uma dor ou frustração vem na medida certa para despertar em você as condições necessárias para aquilo que precisa viver. Não quero aqui ter a ousadia de dizer que todas as catástrofes e fatalidades que acontecem são justificadas e possam ser entendidas de forma natural. Acredito que muitas coisas são aparentemente injustas e outras até desumanas, e ninguém precisaria viver ou passar por tais atrocidades. Mas a realidade nos faz assistir tais acontecimentos, e após eles ficam as pessoas, com suas marcas profundas. Quando tudo está se perdendo e a sensação que temos é de um completo desequilíbrio, a melhor opção é esperar. Nada na vida dura eternamente. Lembre-se que momentos passam, pessoas ficam. Quando as bases são abaladas, é sinal que novas bases precisam ser instaladas. Quando você vê máquinas derrubando um antigo prédio na sua cidade, é porque há um novo projeto em construção. Para instalar novas operações, precisa-se desenhar uma nova estrutura. Para atingir um novo objetivo, é preciso remover aquilo que está instalado naquele local. Nas nossas vidas não é diferente. Para vivermos algo novo, o velho precisa ser removido e novas estruturas instaladas. Quantas vezes recebemos esses abalos apenas com teor negativo e destrutivo? Mas seu objetivo final é bom. Falam de uma renovação e de um novo tempo que está chegando. Se manter em transformação fala de estar atento ao que vem, aberto a novas percepções e disposto a crescer com tudo que me acontece. Capítulo 10. As mudanças podem despertar nossa real identidade. Um dos propósitos da mudança, além de nos fazer se mover de forma contínua, é despertar em nós nossa verdadeira força. O desafio, a luta, a dor sempre serão proporcionais à nossa estrutura e resistência. Nunca vem sobre nós algo que não possamos suportar. E se aquilo que passamos é algo grandioso e pesado, que gera uma enorme cratera emocional no nosso interior, é porque aquilo que precisa nascer é proporcionalmente grande ou maior. Todo vazio será preenchido, toda sede será saciada, toda busca irá finalizar encontrando o que se procura. Nada é por acaso. Quando Deus está no seu caminho, Ele fará com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. E até as coisas mais difíceis ganharão sentido e significado. O processo da mudança vem para despertar em você a sua real identidade. Os desafios servem para chamá-lo para fora. Todas as suas experiências de vida servem para equipá-lo e moldar sua mentalidade. Somos seres eternos habitando em um corpo transitório. Viemos de uma realidade eterna e permanente, mas habitamos num mundo provisório. Somos adaptativos e moldáveis. A mudança não acontece nas nossas vidas, mas passa pelas nossas vidas. Mudar é preciso. Se permitir viver e aprender também. Ao ser tocados pela transformação, é preciso permitir ser despertado e alterado. Muitas coisas que achamos ser permanentes são temporárias e precisam ser descartadas. Mas o que realmente somos é eterno. Isso deve ser despertado e mantido. Sua história de vida pode falar muito sobre quem é você e, mais ainda, daquilo que tem como missão e propósito neste mundo. A maior autoridade que temos é certificada pelas dificuldades que já vencemos. Capítulo 11. A senha para um novo nível. Todos nós queremos crescer na vida, avançar em muitas coisas. Apenas não entendemos bem os momentos em que a vida nos propõe essas oportunidades. Momentos de mudança e de transição precisam ser abraçados como uma oportunidade de crescimento, uma porta do futuro que se abriu no presente. Viver com esperança e cultivar um olhar de curiosidade contínuos nos fazem procurar na nossa esfera de visão algo que nos faça ver o que está vindo.
A fase que estou vivendo só acaba quando consigo concluir todo o aprendizado dessa etapa. Ao extrair tudo o que preciso, a porta da nova fase se abre. O que ainda precisa ser entendido ou aprendido na sua fase atual, que se for observado, irá abrir um novo caminho para você? A próxima etapa utiliza a experiência da fase anterior. Pode até trazer semelhanças com a primeira, mas funciona a partir de outras bases, através de um novo entendimento. Para muitas pessoas, avançar não significa fazer mais, mas confiar mais fazendo menos. Para outros, a próxima fase será voltar-se mais para si. Para outros, abrir-se mais aos outros. Em cada pessoa o processo se altera, mas sempre irá ser intencionalmente destinado a extrair um perfume e despertar uma essência. Na proposta de mudança sempre há uma senha para o futuro. Pode ser pequeno, mas que te aponte para algo maior. Toda decisão tomada num momento da vida está construindo a sua realidade futura. O passaporte para o novo nível está na observância fiel da fase atual. Sempre temos pistas que nos apontam para o que precisamos fazer. Capítulo 12. A estrutura espiritual. O mundo foi criado por Deus através da sua palavra. Ele falou e tudo se fez. Portanto, Deus fala e cria, vê e separa, e por fim, nomeia e estabelece. Os fundamentos da criação foram lançados por Deus, e podemos entendê-lo através daquilo que foi feito. A própria criação revela muito sobre o seu Criador. Tudo que existe tem uma estrutura. A própria estrutura humana é composta por corpo, alma e espírito. A semelhança de um Deus que é Pai, Filho e Espírito. Refletimos sua natureza. Quero aqui citar 7 fundamentos da criação que se encontram em tudo que foi feito por Deus. 1. Amor. 2. Verdade. 3. Sabedoria. 4. Liberdade. 5. Aliança. 6. Vida. 7. Luz. A mudança passa pela nossa estrutura. O pensar é espiritual. O sentir é emocional. E o fazer é físico. Sempre que somos surpreendidos com o novo, ele nos desafia a pensar de um novo modo, para nos fazer sentir e agir de forma diferente. O espírito é a nossa conexão com o divino, a alma, a tradutora dessa comunicação, e o corpo, aquele que materializa essas experiências. Mudar também fala de reconectar aquilo que se perdeu no princípio. É preciso mudar, deixando a ideia de independência pela consciência de pertencimento. Somos a imagem e semelhança do Criador, e fomos feitos para estar diante dele. O saber humano é limitado, mas a sabedoria do alto. O saber humano é limitado, mas a sabedoria do alto é estrutural. Ela construiu toda a realidade que podemos ver e sustenta todas as coisas no universo. Essa é a hora da mudança, a hora de reconciliar-se com aquele que me fez habitar. Essa é a hora da mudança, a hora de reconciliar-se com aquele que me fez para habitar com ele. Nunca foi o desejo do Senhor que fôssemos separados e vivêssemos distantes. O propósito pelo qual fomos criados foi para sermos família, partilhando da aliança e da O propósito pelo qual fomos criados foi para sermos família, partilhando da aliança e da vida presentes no Pai, no Filho e no seu Espírito. A hora é agora. O dia é hoje e a decisão é sua. O convite está feito. Saia de um lugar de incerteza e entre em uma relação de vida. O que precisa mudar na sua vida? O que mais te incomoda na sua realidade hoje? Você já sabe o que precisa fazer e está procrastinando? Ou apenas está vendo tudo mudar à sua volta e está atônito, observando, mas sem ação alguma?
Capítulo 12. A hora da ação. Se você sente que esse movimento te atingiu, essa é a sua hora de agir, de se tornar protagonista da sua história e permitir-se ser levado e transformado pelo processo. Se você sente que esse movimento te atingiu, essa é a sua hora de agir, de se tornar protagonista da sua história e permitir-se ser levado e transformado pelo processo. Pare de resistir ao que te chama e se entregue para ser movido. Talvez você sente que nessa fase precisará mais de Deus e precise cultivar uma intimidade com Ele. Se volte hoje mesmo e faça isso em oração. Pare de alimentar ideias de fracasso e destruição. Comece a ver por outro ângulo. Veja o que esses acontecimentos poderão despertar em você. Tem algo se movendo ao seu redor, porque dentro de você já existe um movimento natural acontecendo. Uma sede que precisa ser saciada. Agora é a hora de olhar para dentro de você, passar a acreditar naquilo que você é, despertar sua verdadeira identidade e liberar aquilo que está adormecido. Existe um poder no seu interior. Agora é a hora do seu desenvolvimento. A melhor mudança que nos acontece não são coisas externas, mas quando nossas convicções e estruturas internas são descobertas e fortalecidas. Chegou a hora de descobrir um mundo de força e possibilidades do seu interior. Afinal, a partir desse lugar, tudo é modelado à sua volta. Muitos passam uma vida inteira atrás de formas, coisas e aparências externas. Outros descobrem que dentro de si existe um universo a ser descoberto. Quando falamos de identidade e destino, tocamos nas maiores questões da humanidade. Quem eu sou? O que eu estou fazendo aqui? Para responder essas perguntas, você precisa entrar em movimento. No caminho, encontrará pessoas que também estão. Para responder a essas perguntas, você precisará entrar em movimento. No caminho, encontrará pessoas que estão também sendo convidadas a entrar nessa jornada. E então passará a ter novas experiências e deixará de ser atingido pela mudança para perseguir a mudança. A sinergia do movimento te lança numa dinâmica de renovação, onde você é movido por algo e inspirado a se mover constantemente. Isso provoca uma alteração no fluxo de possibilidades à sua volta. O movimento eleva a energia, provoca a liberação do fluxo de sentimentos e pensamentos. Aquilo que sentimos não deve ser bloqueado, mas canalizado adequadamente. A falta de atividade nos faz represar emoções. São elas que traduzem o subjetivo e o espiritual para as nossas vidas. Elas são essenciais para comunicar a nós aquilo que é intangível. A falta de atividade nos faz represar emoções. São elas que traduzem o subjetivo e o espiritual para as nossas vidas. Elas são essenciais para comunicar a nós aquilo que é intangível. Portanto, não as despreze. Ative hoje mesmo o seu canal de comunicação com aquilo que é eterno. Pense nas coisas do alto, naquilo que é eterno e passará a ser inundado por novos sentidos que irão te inspirar a ser melhor a cada dia. Não se esconda atrás de ideias de fracasso e derrota, mas entre em ação e o movimento te levará a encontrar tudo o que precisa. Primeiro, se encontre dentro de você e irá se conectar a pessoas que estão na mesma jornada que a sua. Entre em ação, mergulhe na mudança e permita-se viver o novo.